com o nosso programa Sempre com Você, recebendo Adamo Antonioni aqui mais uma vez. Bem-vindo, Adamo. Salve Maria Imaculada. Boa tarde, Antonelli. Boa tarde ao pessoal de casa também. Salve Maria Imaculada. Olha, Antonelli, hoje vamos falar bastante sobre a área da saúde. Inclusive a desarticulação de uma quadrilha que tenta fraudar licitações e acusada de formar cartéis, né? Vamos comentar um pouco sobre essa notícia. Também o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trade, pediu novo repasse para a área da saúde aqui em Campo Grande, junto ao ministro Carlos Marum, que é daqui do nosso estado, né? Então ele pediu esse aumento de repasse. Inclusive o Hospital do Trauma, né, que está parado, parece que reinaugurou em abril e está parado porque não tem ainda como abrir. Exatamente. Além disso, vamos falar de mais repasses na área da educação e outros segmentos. E basicamente são essas principais informações, além da informação do William, né, o nosso meio-campo, que comentou o jogo do Brasil que será amanhã, e todos nós estamos na expectativa. Mas, Adamo, pra gente não perder o costume, quero saber quanto que você acha que o Brasil vai ganhar amanhã. Claro que a gente sempre torce para a vitória, né? Mas se for um placar apertado, com o jogo de amanhã? Um pouco. Não tanto quanto, né, o México era um time até mais forte do que a Bélgica, né? Superou a Alemanha e etc, né? Mas a Bélgica está um time bastante organizado, uma equipe muito forte também. Ganhou de virada, né? Ganhou de virada contra o Japão, foi um jogo bastante tenso, né? Você vai ficar no 1-0 mesmo? São bem guerreiros aqueles jogadores da Bélgica. Vamos dizer, talvez 2-0, 2-1. Eu acho que uns 2-0 ali, 2-1. Pode ser 2-1, deixar eles fazer um golzinho, né? Mas depois que o Brasil fizer 2. Fizer os dois, pra gente ficar tranquilo, né? Exatamente. Pode mandar as notícias de hoje então, Adamo. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Ressonância, com o objetivo de desarticular organização criminosa acusada de formar cartéis na área da saúde. Segundo a PF, as empresas fraudaram licitações no fornecimento de equipamentos médicos e materiais hospitalares para a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro e para o Instituto Nacional de Traumatologia, o INTO. São investigadas 37 empresas e a possibilidade de envolvimento delas em crimes de formação de cartel, corrupção, fraude em licitações, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As investigações mostraram que o esquema era organizado pelo empresário Miguel Skin, que já havia sido preso no ano passado e solto meses depois por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ao menos 33 empresas integram o chamado Clube do Pregão Eletrônico, cartel que direcionava as compras de materiais e equipamentos médicos e hospitalares no Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia, o INTO, desde 1996, e mais tarde também na Secretaria Estadual de Saúde do Rio. Os executivos das empresas beneficiadas pagavam até 40% do valor dos contratos à Skin em forma de comissão. Fornecedores desses materiais também estariam envolvidos no esquema. Normalmente as empresas que fazem a interação com o poder público nessas compras, nesse mercado, são distribuidores, mas não os fabricantes desses produtos, que são produtos essenciais para a saúde da população e são produtos muito caros, então elas geram um custo alto para o Estado. E essas fabricantes, de alguma forma, a gente sempre teve alguma suspeita de que, no mínimo, elas eram coniventes ou tinham alguma consciência daquilo que acontecia, porque não era possível só os distribuidores fazerem todo esse esquema. 20 pessoas foram presas hoje na Operação Ressonância por suspeita de participação na fraude. Entre elas, Miguel Skin, o sócio dele, Gustavo Estelita, e Drauzio Speranzini Júnior, ex-executivo da Philips Medical do Brasil e atual CEO da GE. 2 mandados de prisão não foram cumpridos porque os alvos estão fora do país. O ex-secretário de Saúde do Rio, Sérgio Cortes, durante o governo Sérgio Cabral, que também foi preso na primeira fase da operação e solto este ano, foi intimado a depor, mas não estava em casa quando os agentes da Polícia Federal chegaram hoje cedo. De acordo com as investigações, mesmo depois de deflagrada a primeira fase da operação, a fatura exposta no ano passado, o esquema de corrupção continuou a funcionar até hoje. A Justiça determinou o bloqueio de bens dos investigados no valor de R$ 1,2 bilhões de reais, mas os procuradores da República acreditam que os prejuízos aos cofres públicos são bem maiores. Não só nesses pregões a Oscar Skin recebia essas altíssimas comissões, mas também sempre que algum órgão aderia a algum desses pregões viciados, a Oscar Skin também recebia essas comissões indevidamente. Então, na verdade, é incalculável o prejuízo que essa organização criminosa causou aos cofres públicos.
lamentável ver notícias como essa, né? Quando a gente para pensar na saúde pública, que é um caos, pessoas morrendo nas filas, e aí pessoas como essa, oportunistas, né, fraudando licitações, tanta coisa errada, não tem um pingo de amor ao próximo, né, de solidariedade diante desse caos que é a saúde pública, né? Realmente é muito, como diria Boris Casoy, né, isso é uma vergonha realmente. Bom, vamos mudar de assunto, falar agora de futebol, porque o meio-campo William, da seleção brasileira, falou sobre o desafio nas quartas de final contra a Bélgica e de seu amigo do Chelsea, o Eden Hazard, na sexta-feira em Kazan. Para ele, é o momento de cada um defender o seu lado. Um dos destaques da vitória do Brasil sobre o México, William se vê em evolução na Copa do Mundo, assim como a seleção. Depois de ser criticado na primeira fase, o meio-campo foi fundamental na partida, ajudando o Brasil a superar as oitavas. Ele elogiou a Bélgica, o próximo adversário, mas mostrou confiança na vitória. Sabemos da qualidade da Bélgica, sabemos que tem grandes jogadores, como eu disse. Então, o respeito existe, mas nós temos que, independente do adversário, manter a mesma ideia de futebol, jogando cada vez melhor, e é isso que nós vamos levar para esse jogo. William também falou sobre seu companheiro de Chelsea, o atacante Eden Hazard, que dessa vez será seu adversário. Além de um baita jogador, é uma pessoa muito humilde, eu gosto muito dele, de poder compartilhar ali, ter um relacionamento com ele dentro do clube, mas é o momento de cada um defender o seu lado, né? E eu vou defender o meu, ele vai defender o dele, e espero que eu possa levar melhor. Brasil e Bélgica jogam na sexta-feira em Kazan, às 15 horas, pelo horário de Brasília. E a Petrobras anunciou ontem, dia 4, o reajuste do preço do gás de cozinha. A alta será de 4,2% e já vale a partir de hoje. Conforme o comunicado, o GPL empresarial para embalagens acima de 13 quilos terá reajuste de 4,6% no estado. De acordo com o Sindigás, o Sindicato Nacional das Empresas distribuidora de gás liquefeito de petróleo, dependendo do polo de suprimento. O Sindigás aponta que, com o aumento da Petrobras, está em 25,45% em relação ao preço praticado no mercado internacional, e o preço do GLP empresarial ficará em 57,52% do valor cobrado pelo GLP residencial. No acumulado do ano, o GLP apresenta aumento de 5,2% se comparado ao preço praticado em dezembro do ano passado. A estatal informou que o reajuste ocorre devido à desvalorização do real frente ao dólar e que apenas entre março a junho foi de 16%, e o reajuste de 22,9% do preço do GLP no mercado internacional no mesmo período. Então, uma notícia lamentável, triste, né, para nós brasileiros, o aumento do gás de cozinha. Então, para o pessoal, né, fique atento então nos valores. Vamos então mudar agora de assunto novamente. Em busca de sócios para contrabalançar o retorno das sanções americanas, o presidente iraniano, Hassan Rouhani, insistiu nesta quarta-feira em Viena em sua vontade de salvaguardar o histórico acordo, hoje ameaçado, sobre o programa nuclear de seu país. O presidente iraniano Hassan Rouhani manifestou em Viena sua disposição em salvaguardar o acordo sobre o programa nuclear em seu país. Teherã busca parceiros para neutralizar a volta das sanções americanas depois que os Estados Unidos deixaram o pacto. Rouhani considera a visita à Áustria de grande importância para a cooperação entre o Irã e a Europa. Se os outros signatários puderem garantir os interesses do Irã, então o Irã vai permanecer no acordo sem os Estados Unidos. Os outros 5 signatários do acordo nuclear são China, França, Reino Unido, Rússia e Alemanha. Os ministros das relações exteriores desses países vão se reunir nesta sexta-feira em Viena pela primeira vez desde que os Estados Unidos deixaram o acordo. A decisão tomada pelo presidente americano Donald Trump foi acompanhada da ameaça de impor sanções a quem fizer trocas econômicas com Teherã. O Irã precisa tirar benefícios econômicos do pacto, na forma de investimentos estrangeiros, para manter a retomada da economia. Uma notícia agora aqui da América Latina. O ex-presidente do Equador, Rafael Correa, mostrou em seu Twitter que recebeu a solidariedade do ex-presidente Lula. Uma ordem de prisão foi emitida contra Correa.
O ex-presidente do Equador mostrou no Twitter uma carta que recebeu do ex-presidente Lula. O petista afirma que, assim como Correia, é vítima do que considerou judicialização da política. Lula, que está preso em Curitiba, afirmou também que alguns juízes querem desqualificá-los enquanto dirigentes políticos. A manifestação de Lula ocorre depois da ordem de prisão preventiva emitida contra Correia por seu suposto envolvimento na tentativa de sequestro do ex-deputado e opositor Fernando Balda em 2012 na Colômbia. Correia, que mora na Bélgica, denunciou a ordem de detenção emitida pela Justiça equatoriana como um complô do atual governo de Lenín Moreno. E o prefeito Marquinhos Trade, do PSD, solicitou ontem ao ministro Carlos Marum, do governo, o aumento em 60 milhões de reais do valor do repasse anual da União para a Saúde de Campo Grande. Anualmente, Campo Grande recebe pouco mais de 366 milhões para procedimentos de média a alta complexidade, executados em hospitais conveniados. Marquinhos afirmou que o teto não tem sido suficiente. Durante um encontro, Marquinhos também solicitou o cumprimento do compromisso do ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros, firmado em março de direcionar 6 milhões de reais para o custeio do Hospital do Trauma. Sem os recursos, a unidade aguarda desde maio para entrar em operação. Ainda falando sobre a área da saúde, o Ministério da Saúde fez um repasse de 17 milhões para qualificar ouvidorias do Sistema Único de Saúde. Tenho que reclamar. Eu vim à procura de hospital e no momento já tenho vindo aqui uns 10 dias sem sucesso. Mas também tenho que elogiar. O tratamento dele, quando ele ficou internado aqui, foi bem assistido, fez todos os exames, entendeu? Aqui que foi diagnosticado, feita a biópsia dele. Para registrar qualquer problema ou elogio, há um canal de comunicação entre o governo federal e a população, a ouvidoria. As ouvidorias servem para registrar críticas, reclamações, denúncias sobre os serviços de um determinado local, mas também servem para registrar elogios e sugestões para melhorar esse serviço. Com esses dados, é possível corrigir os problemas e investir em melhorias. Nós vamos ouvir o que o cidadão demandou e, através desse seu pedido, dessa sua demanda, direções específicas para gestão serão dadas através da ouvidoria. O Disque 136 é a principal ouvidoria do Sistema Único de Saúde, o SUS, e para melhorar o trabalho desse canal, o Ministério da Saúde vai destinar 17 milhões de reais para a implantação de novos locais de funcionamento e para a qualificação e fortalecimento dos pontos que já existem. A ideia é ampliar para um maior número de brasileiros os serviços do Disque Saúde 136. Os gestores, a partir de então, vão precisar ouvir o cidadão e levar em consideração a opinião do cidadão na escolha das políticas públicas a serem implantadas. Fazendo um paralelo com a iniciativa privada, é aquela máxima do cliente tem sempre razão. Em 2017, o Disque 136 registrou 1.300.000 contatos. Além de registrar reclamações ou elogios, você também pode solicitar informações sobre doenças, remédios ou tirar dúvidas sobre campanhas feitas pelo Ministério da Saúde. É o canal adequado para acolher essas manifestações e compilar essas informações e mostrar para o gestor onde que ele está acertando e onde que ele está errando. E não basta apenas repassar os recursos, mas é preciso também ter mais transparência e fiscalizar os desvios, né, os abusos, os excessos que acontecem, como na matéria inicial que a gente começou falando, né, de organizações criminosas que desviam dinheiro, que fraudam a licitação. Então é importante sempre ter isso em mente, né? E, claro, vamos parabenizar a Polícia Federal pelo trabalho que vem desenvolvendo de desarticular essas quadrilhas. Para finalizar, então, a previsão do tempo. Hoje a nossa capital amanheceu parcialmente nublado, com névoa seca, também para o fim do dia e noite. A temperatura mínima é de 15 graus e máxima de 32. Amanhã o dia tem sol entre nuvens. A umidade do ar ainda está baixa, fica entre 20% e 45% para os 2 dias. Essas foram as informações de hoje. Antoniela, é com você. Todos nós, né, vamos ficar então na torcida do Jogo do Brasil. E salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada, Adam, obrigada mais uma vez pela participação. E claro, ficamos na torcida. E amanhã vocês vão rever um programa muito legal aqui
né? Recebemos o Luciano Rizaldi, recebemos a Banda Avante, fizeram uma festa e amanhã vão continuar fazendo essa festa pra gente aqui, tá bom? À 1h45 eu espero você. Beijo grande pra você e pra sua família. Deus abençoe e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.